Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu lar. Hoje nós vamos falar sobre como a vida nos corrige. É uma reflexão breve, rápida e tenho certeza que será interessante. Bem, tudo que nós semeamos, sejam em pensamentos ou ações concretas, isso retorna para a gente na forma de colheita, né, o que você colhe o que você planta, né, ou na forma de uma reação. Eu sou engenheiro, né, para cada ação uma reação, segundo a lei de Newton. Condizente com, isso vai retornar então para você. Tudo que você semeia vai retornar para você e para mim. Condizente com o tamanho, a intensidade e a intencionalidade que a gente colocou na nossa semeadura. Sem uma função punitiva em si, mas sempre numa conotação educativa. Durante a nossa caminhada, a vida naturalmente vai nos corrigindo e ajustando a nossa rota, sempre de forma educativa e não punitiva. O que no fundo se revela a nós como um ato de misericórdia, porque a vida só quer nos conduzir para casa, para o Pai, somente isto. Algumas vezes eu me lembro que eu fui numa reunião caseira, tinha uma mulher lá, que ela sempre soltava assim no ar a mesma pergunta. Ela falava: Deus tem os filhos diletos, filhos preferidos, porque na Bíblia o João, nos evangelhos, é citado como o discípulo amado. Então ele era preferido do amado. Aí eu sempre respondi para ela da mesma maneira. Espero que ela tenha entendido. Que quando você estuda a cultura daqueles povos antigos ali, principalmente nessa questão com relação a Israel na época de Jesus, você vai perceber que você tinha os mestres da lei. Por exemplo, Saulo aprendeu os pés de Gamaliel, então ele foi discípulo de Gamaliel. Então, ao longo da vida, todo mestre, ele elegia um dos seus discípulos como discípulo amado. Que isso, naquela cultura, naquele contexto, queria dizer o discípulo biógrafo. Era o discípulo que reunia todos os dados, informações sobre o mestre e ele redigia uma biografia sobre a vida daquele mestre. Só isso, nada mais. Essa questão amado é só uma questão de linguagem só, não quer dizer nada mais do que isso. Bem, voltando ao nosso assunto, a vida, ela sempre bate e bate, eu sei bem disso, não para se vingar, mas para nos educar, para nos trazer ao caminho, de volta para o caminho. Lembre-se do que está escrito em Hebreus 12:6. O Senhor disciplina aqueles a quem ama. Como nós, costumeiramente, agimos com sentimento de rancor e vingança contra aqueles que nos ofendem, nós tendemos a projetar, e nós projetamos isso, as leis da vida. Mas esta deformação de caráter não pode ser atribuída às sábias leis da vida. Isso não é verdade. As situações dolorosas que a vida nos proporciona são provas ou oportunidades de crescimento. Em Tiago 1,12 está escrito que depois de provados, somos aprovados e nunca tentados além da nossa capacidade.
o próprio Deus se submete às leis da vida, porque tendo Cristo, Deus, o próprio Cristo deixou a sua divindade e viveu entre nós como homem. Padeceu toda sorte de provas e após o seu processo de crucificação e morte, aprovado como Filho de Deus, foi elevado às maiores alturas. Às vezes, o agradável não é bom e o desagradável não é ruim, porque os nossos gostos não são bem formados assim. Quando nós entendemos que a nossa jornada ou caminho nesse mundo tem um sentido, isso é bom. Agora, quando nós não entendemos que a nossa jornada tem um sentido, tem um propósito, nós tendemos a banalizar a nossa experiência, a nossa vida, colocando tudo que acontece na nossa vida para nos corrigir ou coisas boas, enfim, sempre na conta do acaso. Lembra na música? E isso tem um aspecto muito negativo, porque quando eu tiro o acaso da minha vida, isso cria um efeito poderosíssimo. Por quê? Eu começo a caminhar de forma, observando o meu sentido, eu começo a caminhar de forma a produzir boas consequências. E eu troco o papel de vítima, porque quem vive achando que tudo é o acaso, ele às vezes ele se coloca no papel de vítima. Mas eu troco o papel de vítima pelo papel de autor da minha própria história. Lembre-se que nós somos uma carta branca, conforme diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3:3. Então, assim, uma outra coisa que eu gostaria de falar é que existe, né, a escola da vida. E a escola que nós frequentamos aqui, faculdade, universidade, colegial, ela é uma cópia da escola da vida. Ou seja, a pedagogia humana, ela copia a pedagogia da vida. Então, quando eu passo pelas minhas provações e eu tento extrair o melhor daquilo, e eu tento aprender com aquilo, eu amadureço. Então é importante nós tomarmos as provações da vida, as dificuldades da vida como provas, e não como castigo. Porque nós não somos passivos, nós não podemos ser passivos, ou, consequentemente, nos colocar no lugar de vítima. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, tenha abençoado a sua vida. Se assim você julgar justo, curta, compartilha, se inscreva no canal, interaja com a gente nos comentários, com dúvidas, tá bom? Que nós estamos aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe.